queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós nos encontramos aqui para estudarmos um pouquinho sobre algum aspecto da língua, não é verdade? Sempre as informações são bem elementares, para darem início aos seus estudos aí na sua casa. Vamos ver qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos estudar verbo. Ai, gente, verbo é um assunto encantador e parece inesgotável. Então, hoje vai ser só a primeira videoaula sobre verbo. Com certeza nós teremos outras, porque são muitas as informações. O verbo é uma classe gramatical, é uma classe de palavra muito importante na estruturação da oração, do período, do parágrafo, consequentemente do texto. Então vamos lá? Arregaçar as mangas e vamos começar. Bem, a definição mais clássica de verbo, que com certeza você sabe, verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Com certeza você conhece esse conceito de verbo. Ação, claro, óbvio, correu, voltou, dormiu, chegou, estudou, apareceu, etc. Estado, aí nós temos está zangado, parece preocupado, ficou chateado e fenômeno da natureza, choveu, ventou, trovejou, nevou, etc. Então, verbo é aquela palavra que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas vamos começar dando uma olhadinha aqui nas categorias do verbo. Número e pessoa. Ah, você conhece essas informações? Nós já estudamos pessoas e número quando estávamos estudando pronome. Lembraram? Isso. E nós precisamos dessas categorias aqui no verbo também. Então, vamos dar uma olhadinha. Na verdade, nós temos 6 pessoas, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Só que elas são distribuídas assim, em 3 pessoas do singular, e aí nós estamos falando de número, e 3 pessoas do plural. E nós também estamos falando de número. Para conjugar os verbos, nós usamos muito os pronomes, né? Eu não escrevi aqui, mas nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, os pronomes, eles são associados aos verbos na conjugação verbal. Como exemplo, eu usei o verbo estudar, que é o que nós estamos fazendo, afinal de contas, não é mesmo? E aí, estudar, primeira pessoa, eu, né? Então, eu estudo, eu estudei, eu estudava, eu estudarei. Segunda pessoa, tu. Tu estudas, tu estudaste, tu voltarás. Terceira pessoa, ele. Ele estuda, ele falará, ele voltaria. E aí nós temos as 3 pessoas do singular. Eu, tu, ele. Passando para o plural. Nós estudamos, nós voltaremos, nós chegaríamos. Temos o vós, vós estudais, vós voltastes, vós chegareis. E temos o eles. Eles estudam, eles voltarão, eles chegariam e assim por diante. Já falamos aqui 2 observações de início que você conhece. Primeiro, o ele da terceira pessoa e o eles da terceira pessoa, um do singular e um do plural, podem, obviamente, ficar no feminino, podem ser elas, né? Ele ou ela estuda
eles ou elas chegarão. E a segunda pessoa, gente? Segunda pessoa do singular, tu. Segunda pessoa do plural, vós. Na linguagem informal, na linguagem falada, nós sabemos que a segunda pessoa, ela não aparece com frequência, né? Desde que você acordou hoje, quantas vezes você falou assim, vós voltastes? Tu vieste? Tu passaste a chave na porta? Dependendo da região do Brasil em que você está, a segunda pessoa entrou em desuso, né, gente? Isso é verdade. Ela é característica de muitas regiões e também de muitos textos formais, textos jurídicos, textos religiosos e situações comunicativas absolutamente formais. Mas precisamos saber da existência dessa pessoa e também precisamos saber como usá-la, né, numa situação de necessidade. Então, aqui estão as pessoas, primeira, segunda e terceira, do singular e do plural. Passemos agora ao modo. O modo é especificamente importante no verbo. E quando a gente fala de modo, a gente fala de quê? A gente fala da atitude do falante. O falante está informando algo com certeza, algo que vai acontecer, que já aconteceu ou que está acontecendo? Ou o falante está tendo uma atitude hipotética, duvidosa, está mostrando uma suposição, uma hipótese? Aí nós temos uma incerteza do emissor. Ou será que a atitude é uma atitude de pedido, de súplica ou de ordem mesmo? Aí a atitude já se modifica, né? Resumir aqui como ordem do emissor. Então, quando nós denotamos certeza, algo que já aconteceu, que vai acontecer, o que está acontecendo, de maneira geral, estamos utilizando o indicativo, modo indicativo. Quando estamos informando algo que é uma suposição, uma probabilidade, uma hipótese, uma possibilidade, estamos usando o modo subjuntivo. E quando estamos fazendo um pedido, uma ordem, uma súplica, usamos o modo imperativo. Então, estamos aqui diante dos três modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Falando dos tempos simples, né? O que é tempo? Tempo é o momento em que ocorre a ação verbal. Falando dos tempos simples, no indicativo nós vamos encontrar 6 tempos. No subjuntivo nós vamos encontrar 3 tempos. E no imperativo não vamos encontrar tempo nenhum. Ué, Cristina, não tem tempo no imperativo? Não. No imperativo nós encontramos 2 formas. A forma afirmativa e a forma negativa, né? E no uso, no emprego do modo imperativo, nós pressupomos uma interlocução, né, gente? Se você dá uma ordem, se você faz um pedido, faz uma súplica, tem que ser para alguém. Então, existe aí pressuposta a interlocução, certo? Já que nós falamos de tempos, vamos agora à categoria de tempo. A categoria de tempo é aquela que se refere ao momento da ação verbal, né? Ela vai mostrar para nós aqui 6 tempos no indicativo. Ó, indicativo, vou escrever aqui para você. Indicativo. Estamos falando de tempos simples. Presente, de maneira muito simples. Presente é aquilo que está acontecendo no momento. Eu falo com vocês.
vocês estudam verbo, algo que está acontecendo no momento. Pretérito perfeito refere-se a algo que já aconteceu, a uma ação concluída. Ontem eu estudei francês, por exemplo, algo que eu já fiz, que já acabou. Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Se é pretérito, também já aconteceu, né? Só que aconteceu durante um tempo. Foi algo processual. Enquanto aqui no pretérito perfeito foi algo pontual. Antigamente eu andava de bicicleta. Andava. Pretérito imperfeito, né? Já aconteceu, mas durou durante um tempo. Pretérito mais que perfeito. Ah, é aquele passado mais passado que acontece na linha do tempo, não é verdade? Quando eu cheguei, o telefone já tocara. Esse tocara é o passado mais passado do que o passado de eu chegar. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente é aquilo que eu ainda vou fazer. Eu estudarei, eu falarei, nós chegaremos, tu farás. É aquilo que eu ainda vou fazer. Futuro do pretérito. Esse é aquele meio estranho no ninho. Se nós estamos falando de certeza, é aquilo que já aconteceu, é aquilo que vai acontecer, ou é aquilo que está acontecendo, o futuro do pretérito fica aí no meio do caminho, né? Porque é aquilo que aconteceria. Eu iria à praia amanhã, se ela estivesse liberada. Eu viajaria no verão, se já houvesse, sei lá, condições favoráveis, né? E aí, aqui nós estamos falando de indicativo. Gente, o emprego dos tempos verbais é um assunto imenso e nós vamos voltar a falar nisso. Um pulinho agora no subjuntivo. No subjuntivo, nós encontramos presente, pretérito imperfeito e futuro. Presente. Ah, mas eu preciso lembrar que eu estou tratando de algo hipotético, de algo duvidoso, porque senão vai ficar igual de cima, né? Mas agora eu estou no subjuntivo. Subjuntivo. Que eu tenha, que você faça, que nós possamos, que eles venham. Presente. Pretérito imperfeito. Se eu pudesse, se vocês viessem, se eles chegassem, se nós obedecêssemos, se tu descobrisses e assim por diante. E futuro? Futuro, quando eu vier, quando você chegar, quando nós pudermos, quando eles resolverem e assim por diante. Então, são os 3 tempos simples do subjuntivo. Por que, Cristina, que você não colocou aqui, no item 3, categoria tempo, o imperativo? Ah, não coloquei o imperativo, porque o imperativo, gente, não tem tempo, né? Lembra que eu falei? O imperativo tem 2 formas, forma afirmativa e forma negativa. Também estudaremos. Vamos agora à próxima categoria. Categoria de aspecto. Nossa, nunca ouvi falar em aspecto. Pode ser até que você não conheça esse nome, mas você sabe muito bem, como usuário da língua, como falante da língua, aquilo que a gente vai tratar aqui. Quando a gente fala de aspecto, a gente está falando de quê? A gente está falando da duração da ação verbal. Não é do momento, porque o momento é aqui, né? Quando eu falo do momento, eu estou falando de tempo. Quando eu falo da duração, dos diferentes estágios da ação verbal, aí eu estou falando de aspecto.
Vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho do aspecto verbal, tá? Se você quiser, você pesquisa mais aí de acordo com as suas necessidades. Vamos dar uma olhadinha nos verbos, verbos auxiliares, né? Nos verbos que vão mostrar para nós o aspecto incoativo, quer dizer, é aquele momento inicial. Eu estou começando uma ação. Qual é o estágio? É o estágio inicial, é o começo, é o início. Olha o exemplo. Ele começou a estudar, desatou a correr. Então, são verbos que denotam um aspecto de início de ação. Também encontramos verbos chamados iterativos ou frequentativos, que são aqueles que mostram uma repetição, um hábito, algo que eu faço frequentemente. Costuma estudar de manhã. Então, a pessoa estuda de manhã habitualmente, frequentemente. Tornou a errar. Algo que a pessoa faz frequentemente, repetidamente. Tornou a errar. Agora, a ideia é de duração, continuação ou progressão. São verbos progressivos ou cursivos, que dão essa ideia de duração, de continuação. Vem chegando o verão, vem chegando, né? Olha só como passa essa ideia pra gente. Continua a estudar. Continua a estudar, tem essa ideia de continuação. Então, estudar o aspecto verbal é analisar qual é a duração dessa ação. Em que momento, em que estágio do desenvolvimento da ação verbal aquela informação se encontra. Certinho? Então, já falamos em número e pessoa, modos, tempos e aspecto. Vamos relembrar agora quais são as conjugações do verbo. Eu olho uma frase, acho lá a forma verbal é o verbo conjugado, né? E preciso descobrir a que conjugação aquela forma verbal pertence. E aí nós vamos lembrar que existem 3 conjugações na língua portuguesa. De maneira muito simples, a primeira conjugação é aquela que engloba os verbos terminados em ar. A segunda conjugação engloba os verbos terminados em er. E a terceira conjugação engloba os verbos terminados em ir. Então, vamos imaginar que tenha numa frase assim: eles voltarão amanhã às 10 horas. Voltarão. Eu preciso analisar essa forma verbal e dizer a que conjugação ela pertence. O que eu tenho que fazer? Na minha cabecinha, eu vou olhar para aquela forma verbal e vou pensar no infinitivo. O que é infinitivo? Gente, é o nome do verbo. Voltarão é do verbo voltar. Ah, voltar termina em AR. Então, é da primeira conjugação. Isso, primeira conjugação. Outro exemplo. Vocês comeram muita pizza ontem? Vocês comeram muita pizza ontem? Comeram. Forma verbal. Na minha cabecinha, eu vou colocar no infinitivo. Comeram é verbo comer. Comer termina em ER. Se termina em ER, é um verbo da segunda conjugação. E eles partirão logo. Partirão. Verbo partir. Terminou em ir, primeira conjugação. Isso mesmo. Tenho certeza de que você está pensando aí no verbo pôr, né? Todo mundo sabe que o verbo pôr é incluído aqui na segunda conjugação, não é verdade? E aí você pode explicar de 2 maneiras.
Você pode explicar dizendo que na conjugação do verbo aparece a vogal temática E, né? Ele põe, olha aí o E para mostrar que ele é da segunda conjugação. Ou você pode dar um passeio histórico aí pela evolução da língua e lembrar que o verbo pôr já foi ponere, já foi poere, já foi poer. Olha aí o E, depois virou por isso ele é da segunda conjugação. Mas tenho certeza de que você já tinha se lembrado de que o verbo pôr é da segunda conjugação. Agora nós vamos falar das formas risotônicas e arrisotônicas. Ai, Cristina, como é que é esse nome aí? Fala de novo. Risotônica e arrisotônica deve ser coisa difícil. Nada disso. Muito, muito, muito fácil. Vamos pensar na palavrinha. Risotônica. Arrisotônica. Riso vai dizer para nós raiz, radical. Tônico vai dizer para nós vogal tônica, sílaba forte. Então, se aquela forma verbal tiver o acento tônico, a vogal tônica dentro do radical, vai ser uma forma risotônica. Se a vogal forte, a vogal da sílaba tônica, estiver fora do radical, vai ser uma forma arrisotônica. Nossa, mas é só isso? Só isso. Vamos dar uma olhadinha aqui? Nós amamos frutas. A forma verbal está aqui, ó. Amamos. Coloco na minha cabecinha no infinitivo, amar. O radical é am. Então, aqui está o radical. Agora eu vou achar a vogal tônica e vou descobrir se aquela vogal tônica está dentro do radical ou fora do radical. Vamos lá? Amamos. Cadê a vogal tônica? Tá aqui, ó. Amamos. A vogal tônica, ela está dentro ou fora do radical? Olha lá. Ela está fora. Então, é uma forma risotônica ou uma forma arrisotônica? Arrisotônica. Muito bem, parabéns. Vamos ao outro exemplo. Você gosta de morango? A forma verbal é gosta. Na minha cabecinha, eu coloco no infinitivo. Gostar. Tiro a terminação ar, achei o radical. Goste. Então, o radical é goste. Agora, eu vou procurar a vogal tônica. E vou descobrir se a vogal tônica está dentro do radical ou está fora do radical. Gosta. A vogal tônica está aqui, ó. É o O. Gosta. Não é gostar, é gosta. A vogal tônica está dentro do radical. Então, se ela está dentro do radical, eu tenho uma forma risotônica. Isso mesmo. Gostou? Não falei que era fácil? Forma risotônica, vogal tônica dentro do radical. Forma arrisotônica, vogal tônica fora do radical. Muito bom, né? Agora, vamos ao item 7. O item 7 fala da classificação dos verbos. Um verbo, ele pode ser chamado de regular, irregular, anômalo, defectivo ou abundante. Verbo regular, aquele que obedece a um paradigma na sua conjugação. Aquele que não tem um radical com alterações durante a conjugação. Verbo irregular, é o contrário. É aquele que durante a conjugação verbal apresenta irregularidades, alterações no seu radical. Verbos anômalos.
Nossa, que nome! Anômalos. É esse mesmo nome. Um verbo anômalo é aquele que é profundamente irregular. Ele é muito irregular. Ele é tão irregular que ele chega a apresentar radicais diferentes. E aí ele é chamado de anômalo. Só existem dois na língua, né, gente? Verbos anômalos: ser e ir. Verbos defectivos. Verbos defectivos são aqueles que apresentam, entre aspas, defeitos. Apresentam falhas em algumas conjugações. Eles não são muito presentes no nosso uso, né? Nós nem conhecemos, nem costumamos empregar muitos deles. Só descobrimos a existência deles quando estamos estudando lá a listinha dos defectivos. Uma exceção é o verbo explodir, porque o verbo explodir é muito conhecido, é muito empregado. E o que acontece com ele? Afinal de contas, qual é o defeito? Bem, o defeito é que ele não é conjugado na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Então, em situações formais, eu não devo dizer eu explodo. Eu explodo, não. Porque ele é defectivo, ele apresenta esse defeito. E quando ele não existe, vamos dizer assim, a gente faz como? Eu quero falar eu explodo, eu não posso falar? Como que eu vou dizer isso? Existem duas alternativas. Ou você encontra um sinônimo, ou você constrói uma locução verbal. Eu posso dizer, eu estou explodindo, eu vou explodir, eu irei explodir, né? Agora, eu explodo, eu não posso. Agora, eu também posso dizer, eu me irrito, eu me aborreço, algo mais intenso. A mesma coisa com o verbo colorir, né? Também é frequente aí no nosso uso. Eu coloro em situações formais, não vamos usar. Aí você encontra uma outra maneira, eu estou colorindo, por exemplo, ou algo que se assemelhe. Então, esse é o verbo defectivo. Ele apresenta um defeito, uma falha na conjugação. O verbo abundante é o contrário. Enquanto aqui falta, aqui sobra. Abundante. Por quê? Porque ele apresenta formas em abundância. Muitas vezes ele tem mais de uma opção para uma função só. Você conhece muito, pelo menos os particípios, né? Verbos que têm dois particípios. Por isso que eles são abundantes. Apresentam duas formas para uma mesma função. Então, eu posso, por exemplo, falar do verbo eleger. O verbo eleger tem dois particípios, eleito e elegido. O verbo acender, aceso e acendido. O verbo enxugar, enxugado e enxuto. Vejam como eles são abundantes. Nós vamos começar nosso próximo estudo de verbo falando sobre o emprego desses verbos sobre os quais acabamos de falar. E aí, gente, como é que foi a primeira videoaula de verbo? Não saiu fumacinha aí da cabeça não, né? Conseguimos acompanhar direitinho. Você gostou? Eu espero que sim. Se você gostou, você pode curtir o vídeo. Eu vou ficar bem feliz. Pode se inscrever no canal e ainda pode acionar o sininho. Combinado? Então, um beijo e até a próxima aula de verbo.